Então vamos lá, vamos trabalhar com posições aleatórias, como eu falei, né, dentro dos transforms dos objetos. Então vou colocar aqui, ó, vou até deixar comentado essa parte, e vou colocar aqui um outro comentário, transform aleatório. Então, as transformações aí, né, vou utilizar ela de forma aleatória. Então, vou dar aqui um transform. Sempre transform é aplicado no objeto que tem o script. E se eu não definir um objeto aqui antes, vou fazer das duas formas aí. Né, primeiro, vamos deixar no objeto que tem o script, que é a câmera. Então, se eu der aqui um vector 3 para trabalhar as posições dele, ele vai pedir aqui primeiro x, depois y e depois z. Aqui no x, eu vou falar que ele vai receber um random.range. Random.range. De, por exemplo, vamos olhar aqui uma posição interessante para ele ficar movendo. Aqui eu tenho meu palco de trabalho, né? Vou colocar aqui um cubo qualquer. Quando o objeto está nessa posição, ele está ali mais ou menos com o valor de 4, 5. Quando ele está do outro lado aqui, ele está com um valor de menos 4. Então, beleza. 4 a menos 4, só para ter uma noção ali de distância. Então, vou colocar aqui, ó, menos 4 a 4, vão ser os valores randômicos aí, né, no qual ele vai, do menor para o maior. Então, menor menos 4, maior 4 ali. Ok, vírgula, agora a próxima posição, né, que foi a posição x, teria a posição y e z. Na verdade, as outras eu também vou deixar com essa mesma distância aqui, menos 4 e 4. Ok, x, y e z. Aqui poderia ser, até ser 1 e 5, só para ele não ficar vindo para baixo da tela. Então aqui, para ele não descer para baixo, eu colocar a posição negativa, né, o meu objeto ali vai descer. Então ficaria um negativo no y lá. Ele vai ficar para baixo aqui, vai ficar ruim. Então deixa ele só fazer esse desnível para cima mesmo. Na verdade, o que vai fazer por enquanto, se eu rodar o script dessa forma aqui, né, não vai ser o meu, vou fechar o outro parênteses aqui, ó, do meu range e o point view. Não vai ser o meu cubo, tá? Já ele está aplicado, né, no objeto em que tem o script. Então aqui eu não passei nenhuma referência falando que isso vai acontecer com o cubo. Vou pressionar F, quem vai ficar nessas posições de forma randômica é quem tem o script. Quem tem o script no momento é a minha câmera. Então vamos testar aqui, ó. Vou mandar aqui ele executar. E ao pressionar F, a câmera tem que ficar se movimentando, porque ela tem o meu script. Deixa ele executar lá, F, ela subiu, F de novo, então ela vai ficar randômica. Ó. Aqui dá para ver melhor ela, olha lá, ela se movimentando lá. Aqui abaixa a visão dela, obviamente. Se eu quisesse fazer com que o meu cubo ele se movimentasse, ele trabalhasse essas posições, eu precisaria criar aqui uma instância para ele. Nós até temos já aqui um GameObject com objeto, mas vou fazer um outro, vou fazer aqui um específico para ele. Então, vou colocar aqui um public GameObject, vou chamar de cubo, ok, tranquilo. Tendo feito o meu cubo, eu tenho que criar uma instância para esse meu objeto. Então, vou criar aqui um GameObject para ele. Eu vou chamar de instância. Vou dar um instantiate para que ele vá se instanciando em cada local. E quem vai receber essa instância? O meu cubo. Só que aqui, como ele é um GameObject, isso que eu até ensinei nos outros cursos, eu tenho que dar um hasGameObject para que eu possa utilizar. Ou, em vez de dar o hasGameObject, eu tenho que colocar aqui GameObject na frente e colocar o meu instantiate entre parênteses. Né? Isso aí também eu já tinha explicado, eu acho assim mais simples de fazer. Então, eu instancio o objeto com o meu instantiate e aqui eu falo que ele é um GameObject. E aqui eu passo justamente a minha instância .transform.position. Então, em vez de ficar instanciando, né, o meu objeto de câmera, agora eu passei antes aqui o objeto que eu quero instanciar. E é o meu objeto instância, que recebe quem? Recebe o meu cubo. Se eu dou um Ctrl S, deixa eu verificar aqui se não temos nenhum erro nele, né, ele vai ter que aparecer aqui dentro das variáveis da câmera, ó, a minha variável do cubo. Então, posso pegar esse objeto aqui e arrastar para cá. Ó. Pronto, esse objeto recebeu aqui, né, a minha instância. Só que tem um pequeno probleminha. Ele não é um preset, é um prefab. Ó. Perceba que os outros são os prefabs. Quando eu tento instanciar um objeto que não é prefab,
eu posso ter problemas quanto a isso. Na próxima aula eu vou mostrar então o passo a passo aqui, nós vamos fazer os testes.